Som. Perfeito, já estamos gravando. Deus seja louvado pela sua presença nesta madrugada aqui no Gol Six. Ontem falamos sobre Caim e Abel. O texto de ontem foi Gênesis 4, de 1 a 7. E hoje eu vou dar continuidade a esse mesmo tema. Vamos, dar continuidade. Ontem a gente deixou algumas perguntas no ar, no final do estudo. Então, eu vou ler de novo o texto, e aí, depois da leitura, eu vou fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente já viu ontem, e aí, então, a gente faz o arremate das informações, tudo bem? Então, vamos lá, Gênesis 4, se você puder abrir sua Bíblia aí, Gênesis 4, a partir do verso 1 até o verso 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então vamos lá, uma rápida recapitulação daquele que a gente já viu ontem. Então, nós vimos que Adão e Eva, depois do pecado, eles tiveram uma promessa dada por Deus, especificamente em Gênesis 3:15. Então, quando eles pensaram que iriam morrer, porque Deus assim havia dito: se vocês comerem do fruto, certamente morrerão, eles recebem vida. Então, naquele diálogo que alguns acham que são as maldições que Deus dá ali para Adão e Eva, na verdade não são. Deus vai informar Adão e Eva das consequências do pecado. Então, Deus vai dizer para Adão que no suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, você vai viver para poder trabalhar e sustentar a sua família. Para Eva, especificamente, Deus vai dizer: olha, você vai ter filhos com dores. Então, imagina a mente de Eva: eu vou morrer agora. E aí Deus diz: não, na verdade você vai viver e você ainda vai ter filhos, a ponto de dar luz com dores. Então, não foi uma notícia ruim para Eva naquele momento, foi uma notícia boa, porque ela esperava o pior, que era a morte. É, então, se a gente for analisar esse contexto, Adão e Eva recebem boas notícias, né? E especificamente Gênesis 3:15, Deus usa a expressão descendente. Deus vai dizer: olha, vou colocar inimizade entre o seu descendente, Eva, e o descendente da serpente. Aí, no caso, especificamente no verso 15, a descrição não é descendente primário da mulher, não é descendente da serpente, mas já mencionando esse grande conflito que a gente está hoje, sendo que aquele descendente representava Jesus, e, no caso, a serpente já não era mais a serpente, estava falando de Satanás e todos aqueles que foram expulsos com ele do céu. A gente viu ontem, então, que esse diálogo de Deus com Adão e Eva, na verdade, foram boas notícias para eles. E nós vimos que Adão e Eva levaram isso tão a sério, que eles pensaram que o seu primeiro filho já seria o cumpridor ou o cumprimento dessa promessa. Tanto é que a gente viu ontem que um dos significados do nome Caim é remidor, resgatador. Então, Adão e Eva, quando têm o seu primeiro filho, Caim, eles pensam que Caim vai ser aquele que vai cumprir a promessa feita em Gênesis 3:15, que viria um descendente da própria mulher, um descendente da raça humana, que morreria, resgataria o pecado de Adão e Eva.
E eles pensaram, então a gente volta para o Jardim do Éden e a gente continua a nossa vida tranquilamente aqui. Então, o próprio nome de Caim dá a entender que Adão e Eva realmente criam que ele seria o remidor, resgatador, já que esse é um dos significados desse nome. Quando nasce Abel, eles pensam, olha, Abel, na verdade, não tem muita importância, porque Caim é que vai cumprir a promessa. Aí eu falei ontem um pouco para a gente ter cuidado com os preconceitos que a gente tem. Isso foi um pré-conceito que Adão e Eva criaram, tiraram da promessa bíblica, da promessa de Deus, Gênesis 3,15. Deus não falara isso, mas eles fizeram um pré-conceito, criaram um conceito que não existia. Então, na cabeça deles, o primeiro filho era muito importante, colocaram o nome de remidor, resgatador. O segundo filho não era tão importante. O nome de Abel significa nulidade. E aí tem a ver com aquele texto, com aquela palavra que Salomão repete muito no livro Eclesiastes, nulidade ou vaidade, vaidade, vaidade. Esse é um dos significados do nome Abel. E aí a gente viu que quando Deus vai, é, perdão, quando Caim vai oferecer uma oferta ao Senhor, Caim e Abel oferece uma oferta ao Senhor, Abel oferece animal. Abel trabalhava com animais, o texto diz. E Caim oferece frutas. Caim trabalhava com frutas, né? Agora, a gente entende que Deus, o texto bíblico diz, rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E eu mencionei ontem que não foi porque Caim não estava oferecendo a sua oferta de todo o coração, por isso Deus não aceitou. E aceitou a oferta de Abel porque Abel estava aceitando a oferta, oferecendo a oferta de todo o coração. Não. Na verdade, eu expliquei ontem, Caim e Abel já sabiam que Deus, quando pedia uma oferta, ele pedia uma oferta de animais, porque sem derramamento de sangue não há remissão. A gente vai entender isso no Novo Testamento. Mas eles já entenderam isso, porque depois que Adão e Eva pecam, um animal é morto e através da pele desse animal é feito, Deus faz uma vestimenta para Adão e Eva. Então a gente entendeu ontem que Caim e sua oferta não foram aceitos porque Caim não ofereceu a oferta que Deus pedira. E essa oferta, sim, representava para o resgatador, o remidor, que não era Caim. Ele, ao crescer nesse ambiente de familiar de Adão e Eva, ele pensou realmente, obviamente por ensino de Adão e Eva, que ele seria o resgatador, ele seria o remidor, e eu coloquei aqui uma situação hipotética para você imaginar como é que essas duas crianças cresceriam nesse lar. Um sendo ensinado que era o resgatador, que era o remidor, que era o cara da família, enquanto o outro, o texto ainda diz, era só irmão daquele, a referência era Caim, Abel não tinha importância nenhuma. Então, os dois crescem nesse ambiente, e aí eu entro, então, naquelas perguntinhas-chave que eu fiz ontem, e vou responder todas elas hoje. O versinho, então, 4, Gênesis 4, verso 4, diz, final do verso 3, na verdade, diz que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra ao Senhor. E o verso 4 vai dizer que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí a última frase do verso 4 diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E a primeira frase do verso 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Deus se agrada de uma oferta, Deus não se agrada de outra. Por quê? Porque as ofertas precisavam ser oferecidas com base nas orientações que Deus dera. Deus já deixara claro qual era a oferta que ele queria. Caim estava oferecendo uma oferta que Deus não pediu. Abel está oferecendo uma oferta que Deus pediu. Não há, queridos, não há, um parênteses aqui, né? Não há peso no mérito humano. Lembre-se da história de Abraão. Abraão sobe lá com o filho para ser sacrificado, né, que Deus pedira, e, e quando Isaac olha para os lados, já lá no monte, e vê que não trouxeram animal, ele vai dizer assim, pai, está aqui o cutelo, a faca, no caso, está aqui a lenha, porque o holocausto, Abraão não foi chamado somente para matar o filho, ele foi chamado para matar o filho e queimar o filho, era o holocausto.
Tá aqui a faca, tá aqui a lenha, o altar, tá tudo certinho que a gente vai fazer lá, mas cadê o animal? E aí qual foi a frase de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, no oferecimento da oferta, o mérito humano não vale nada, é Deus quem oferece. Isso tem uma representatividade também no fato, eu mencionei ontem, assim que Adão e Eva pecam, fazem é, 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 vestimentas de folhas de figueira, o texto diz. E aí, depois que Deus tem um diálogo com eles, a Bíblia fala que Deus faz a vestimenta e Deus os veste. O texto diz: Deus faz a vestimenta e Deus os veste a vestimenta com pele de animais. Então, Deus é quem faz, Deus é quem providencia o cordeiro, e Deus é que providencia a transformação do nosso caráter, que é representado ali por aquela vestimenta. Então, o texto disse que Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Aí entro então nas perguntas. O verso 5 vai dizer que Caim irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, uma das perguntas que eu fiz ontem: por que Caim ficou irado? Lembra-se disso? Por que Caim ficou irado? E aí a resposta mais óbvia que você vai me dar é: Caim ficou irado porque Deus não aceitou a oferta dele. Mas isso é só uma parte da resposta. Tá certa, mas é só uma parte da resposta. Vamos lá. Por que Caim ficou irado? Caim ficou irado, queridos, porque, lembre-se do contexto que eu mencionei ontem, como filho preferido, como o cara da família, ele vai ser o resgatador, o remidor na cabeça de Adão e Eva, é ele que vai ser o resgatador, o remidor. Então, como preferido da família, imagine todos os seus desejos. Agora eu faço aqui uma inferência, você não precisa acreditar nisso, mas todos os desejos de Caim eram realizados naquela família. Tudo que Caim queria, tudo que Caim desejava, lhe era dado. Porque Caim era o remidor, o resgatador, enquanto Abel era nulidade. Estou mencionando aqui os significados dos nomes. Agora, imagina essa criança, no caso Caim, crescendo, se tornando um jovem, adolescente, jovem, adulto, muito, extremamente mimado. Agora, Deus, com essa rejeição da oferta de Caim, Deus está mostrando para Caim, e aqui uma grande lição para nós: Deus está mostrando para Caim que Deus não nos trata como trata os seres humanos. Então, Caim está irado porque, agora eu vou parafrasear para você entender. Caim está irado porque Caim está dizendo, com essa sua ira, ele está dizendo, está querendo dizer para Deus: quem é o Senhor para rejeitar a minha oferta? Tudo que eu faço na minha casa é bem aceito, afinal de contas, eu sou o remidor, eu sou o resgatador. Quem é o Senhor para me rejeitar e rejeitar a minha oferta? Ele está irado porque Deus está quebrando um paradigma. Ele está irado porque Deus está tratando ele diferentemente da maneira que os seus pais o tratavam. Deus sabia quem seria o remidor e não seria Caim. Então Deus está negando a oferta de Caim, sim, porque ele não está oferecendo o que Deus pedira. E através dessa negação, Deus está tentando educar Caim. Veja o trabalho que Deus tem com Caim e as consequências dessa educação é, mal direcionada de Adão e Eva. Nós que somos pais, cuidemos. Olha a vida de Caim. E hoje um dos questionamentos que eu vou responder aqui: qual é a relação de Caim com o dilúvio? O dilúvio matou toda uma população mundial. Qual é a relação de Caim com o dilúvio? Você vai entender isso lá no final de hoje. Então, Caim está acostumado a todos os seus pedidos serem atendidos. E agora, uma oferta. Ele pensou assim: ó, eu sou o cara. Eu sou o remidor. Eu sou o resgatador. Então, até mesmo Deus vai ter que aceitar o que eu estou fazendo. Deus não nos trata assim. Deus não nos paparica. Quando a gente erra, ele vai nos repreender. Quando a gente erra, ele vai nos chamar a atenção. E a gente precisa ter humildade para dizer: sim, Senhor. Eu tenho dito,
um dos conceitos de confissão é, é a tradução literal da palavra. Confissão, confessar, é dizer a mesma coisa. Quando Deus diz, ó, você está pecando aqui. Confessar é dizer a mesma coisa. Senhor, sim, eu estou pecando aqui. Quando a gente quer justificar, fala, não, Senhor, na verdade, sabe? Todo mundo faz, ou na verdade, coitadinho de mim, eu sou como é que se diz? Uma frase aí bem famosa, uma vítima da sociedade, etc, etc. Não, todos nós, na verdade, somos vítimas, sim, do pecado de Satanás, é verdade, mas quando Deus nos repreende, dizendo, olha, você está em pecado, você está pecando aqui, seja por uma pregação, ele repreende, seja por leitura da Bíblia, ele repreende, seja pela leitura do Espírito de Profecia, ele repreende, ou então utilizando-se de uma pessoa para vir nos alertar, ele repreende. Dizer a mesma coisa é a confissão. Sim, você está certo. Humildade para dizer, é verdade, eu estou em pecado. Deus vai, até Caim, inclusive. O texto vai dizer aí, ó, verso 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Já parou para pensar? Caim é um camarada mimado que está acostumado a receber sim para tudo que ele faz e para tudo que ele fala, para todos os pedidos que ele tem. E agora ele vai perante Deus, oferece uma oferta que Deus não pedira. Deus não aceita essa oferta e ele fica irado contra Deus. Ele fica irado contra Deus. E qual é a reação de Deus? Olha o Deus de amor que nós temos. Qual é a reação de Deus? Deus, ainda com muita paciência, vai lá e procura Caim. Caim, filho, por que você está irado? Deus já sabia. As perguntas que Deus faz na Bíblia, queridos, não é porque Deus não sabe, é querendo diálogo com a gente. Quando Adão e Eva pecam, se escondem, Deus aparece e diz: Adão, onde estás? Deus já sabia, mas é querendo puxar um diálogo. Ele sabe que a única maneira de nos curar é dialogando conosco. E aí vem a importância da nossa oração, porque Deus fala com a gente através da leitura da Bíblia, uma mensagem lá na igreja, mas a gente fala com Deus através da oração. É importante, então, esse canal está sempre aberto. Então, agora, Caim irado, porque ele é um camarada mimado, tudo que ele faz e pede é aceito, e quando Deus trata ele de forma diferente da maneira que seus pais o tratam, ele fica emburradinho, ele fica chateadinho, e a longanimidade de Deus aqui é evidenciada quando Deus vai atrás de Caim e diz: Filho, eu estou aqui para puxar um diálogo com você. O que é que aconteceu? Por que que você está irado? Por que descaiu tanto semblante? Por que você está chateado? Fala para mim. Então, queridos, Caim está irado. Essa é a cena aqui final para a gente terminar. Caim está irado. Deus vai atrás de Caim, como ele faz sempre comigo e com você. E Deus agora puxa um diálogo com Caim. E nesse diálogo com Caim, Deus vai falar algumas coisas, e com essas coisas eu fecho aqui a minha mensagem de ontem e de hoje, que são extremamente importantes para nós. Deus vai atrás de Caim no verso 6, por que andas irado, por que descaiu o teu semblante? Agora eu fecho a minha mensagem no verso 7. Se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito? Uma pergunta que Deus faz para Caim. Caim, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Então, aqui está o início do diálogo com Caim, de Deus com Caim. Caim, você está irado, mas sabe de uma coisa? Se você proceder bem, é certo, você vai ser aceito. Então, com essa fala de Deus, como Deus conhece o coração e a mente de Caim, com essa fala de Deus, a gente entende que Deus, como conhece, repito, o coração e a mente de Caim, um dos medos de Caim é não ser aceito. E aqui nós temos dois vieses para essa palavra aceito ou não aceito. O primeiro viés tem a ver com a primogenitura. Lembre-se, Caim é o primogênito. Caim é o filho primeiro. Abel é o segundo. Agora, quando Deus aceita a oferta de Abel, e não só aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, Deus está enxergando que Caim está com medo de perder as bênçãos da primogenitura.
Então, Caim está com medo de não ser aceito como primogênito. Esse é o primeiro aspecto aqui desse aceito. Então, Deus está dizendo para ele: olha, Caim, você não vai perder a sua primogenitura se você proceder bem. É certo que você vai ser aceito como primogênito. Esse é o primeiro aspecto aqui do aceito. Então, Caim está com medo de perder a primogenitura. Caim está com medo de não ser mais o primogênito. Mas Deus está dizendo: não, eu não estou colocando em xeque aqui a sua primogenitura. Você não vai perder a sua primogenitura a não ser que você não proceda bem. Então, Deus está dizendo: proceda bem. Eu não estou parafraseando agora. Eu não te trato como seus pais te tratam. Eu não paparico você como seus pais paparicam você, Caim. Eu sou o seu Deus, eu conheço o seu coração e eu preciso que você proceda bem para que eu possa te aceitar como primogênito. Os seus pais te aceitam fazendo qualquer coisa, seus pais te aceitam da maneira que você está, tudo que você faz, tudo que você pede é atendido. Eu não trato você, Caim, como seus pais te tratam. Uma grande lição para nós, hein? Então, Deus está dizendo: se você proceder bem, você vai ser aceito como primogênito. Eu não vou recusar você como primogênito. Agora, tem um segundo aspecto aqui desse aceito, também como pessoa. Então, Deus está dizendo: Caim, eu vou aceitar você se você proceder bem. Ora, eu pergunto: como é que Deus, o que está, o que está em jogo aqui nesse aceitar e não aceitar? Veja que essa palavra já ocorreu lá em cima, no verso 3 e no verso 4. No verso 4 e no verso 5, aliás. Deus aceita, agrada-se da oferta de Abel. Deus aceita, não aceita, não se agrada da oferta de Caim. Então, esse outro aspecto aqui tem a ver como pessoa. Deus está dizendo: olha, Caim, eu vou aceitar você e sua oferta se você proceder bem, ou seja, se você fazer a oferta que eu mandei, não fazer a oferta da sua cabeça. Você vai ser aceito, a sua oferta vai ser aceita se você fizer a oferta com base no que eu pedi, não com base no que você acha que eu pedi. E aqui, queridos, a gente poderia abrir um parênteses e tirar várias lições. Tem gente guardando domingo, sinceramente, Deus vai dizer nos últimos dias: olha, eu preciso rejeitar você e eu preciso rejeitar essa oferta que você está me oferecendo, porque não foi o dia que eu guardei. Alguns dizem: ah, qual é o problema? Eu escolher o dia. O problema é que Deus já escolheu o dia. Então, qualquer outro dia que eu ofereça para Ele, mesmo que seja de todo o coração, Ele não vai aceitar, assim como não aceitou a oferta de Caim, simplesmente porque não é o dia que Ele exigiu, que Ele escolheu. Alguns dizem: ah, não, eu usam textos lá do Novo Testamento para dizer que toda comida agora é só fazer oração que ela foi santificada. Não. Deus não vai aceitar o seu corpo como sacrifício vivo se você se alimenta de coisas que Deus pediu para você não se alimentar. E um apelo aqui para nós, como adventistas do sétimo dia: se você que está aqui nessa live e não é adventista do sétimo dia, não leve muito a sério em consideração o que eu vou dizer agora. Que o que eu vou dizer agora é para aqueles que conhecem a mensagem, as três mensagens angélicas. Então, estou me referindo a você que é adventista do sétimo dia. O plano de Deus para nós, adventistas desses últimos dias, é que sejamos vegetarianos. Deus não vai aceitar o sacrifício vivo que Ele quer que você ofereça se você se alimenta das coisas que Deus não quer que você se alimente. Então, estou colocando um parênteses aqui em relação a esse aceitar ou não aceitar a oferta de Caim e Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não estava oferecendo a oferta que Deus pedira. E Deus aceitara a oferta de Abel porque Abel estava oferecendo aquilo que Deus pedira. Então, Caim está irado, Deus vai até ele e Deus, no verso 7, está fazendo uma pergunta, na verdade, uma pergunta afirmativa. Caim, estou parafraseando: se você proceder bem, eu vou te aceitar.
E o proceder bem aqui tem a ver com o que Deus já revelara para Caim e Abel por meio dos seus pais a respeito do sacrifício que Deus quer que ele ofereça. Deus estava rejeitando a ele sua oferta porque ele não estava fazendo a oferta como Deus queria, como Deus pedira. E aí, então, vem uma perguntinha. A primeira parte do verso 7 diz: Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. É isso que está embutido aí nessa primeira pergunta do verso 7. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas aí vem uma pergunta: e se Caim continuar procedendo mal? E se Caim proceder mal? Se ele procede bem, ele será aceito. E se ele procede mal? Restante do verso 7, e aí eu termino com isso. Vou ler o verso 7 na íntegra para você entender melhor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, algumas pessoas pegam esse verso e, e, e fazem uma aplicação em relação ao pecado. O pecado está na porta. A ti cumpre dominar. Dominar o quê? Dominar o pecado. Mas quando a gente faz uma análise aí no original, o hebraico no caso, aí a gente percebe que o significado é muito mais profundo. E agora eu vou pedir a sua máxima atenção, porque eu tenho mais 7, 8 minutinhos aí para terminar, no máximo 10. Então, quando nesse verso 7 Deus está dialogando com Caim, Deus quer que Caim entenda uma coisa importante. Se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito como primogênito e como pessoa. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta. O interessante é que essa palavrinha, traduzida aqui como pecado no hebraico, ela pode ser traduzida como sacrifício de pecado. Presta atenção nisso. A palavra na sua Bíblia em português, pecado, vem de uma palavra no hebraico que pode ser traduzida, inclusive é traduzida em alguns contextos do Antigo Testamento como não só pecado, mas sacrifício de pecado. E essa possibilidade muda tudo, o contexto do texto. Muda tudo. Veja, alguns estudiosos ainda dizem que nesse contexto de Gênesis 4, verso 7, a palavra deve ser, não pode, mas não somente pode, mas deve ser traduzida como sacrifício de pecado. Então, vamos ler o texto de novo. Ao invés de ler a palavra pecado, vamos ler sacrifício de pecado. E aí você vai ver como o texto ganha outra conotação. Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o sacrifício de pecado está na porta. O seu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ora, se o sacrifício está na porta, não faz sentido Deus estar dizendo que a Caim cumpre dominar o sacrifício de pecado. Se a palavra é pecado, aí faz sentido dizer que Deus está pedindo para Caim dominar o pecado. Mas nesse contexto, a melhor tradução seria sacrifício de pecado. E aí, então, cai por terra essa melhor tradução, ou melhor interpretação, ou melhor compreensão do texto, que esse dominar tem a ver com o pecado. Não, não tem a ver com o pecado. Então vamos lá. O texto, com base no original, pode ser traduzido da seguinte forma, o que eu acabei de mencionar. Agora estou parafraseando. Caim, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito, como pessoa e como primogênito. Mas se você proceder mal, o sacrifício de pecado está na porta. O que era usado para sacrifício de pecado? O que era usado? Os animais. Eu mencionei ontem que Caim e Abel foram ensinados por seus pais. Então, o sacrifício de pecado utilizado desde a época até a morte de Jesus eram os animais. E aí eu pergunto, quem é que tomava conta dos animais nesse contexto da família de Caim e Abel? Quem tomava conta dos animais? Abel, o verso 2 vai dizer isso. Então, Abel era o responsável
pelos animais da família. Então Deus está dizendo, Caim, se você proceder mal, o sacrifício de pecado está na sua porta, são os animais. Então Deus está dizendo para Caim, Caim, se você proceder mal, eu aceito o sacrifício que você fizer de forma correta, da forma que eu pedi. Eu aceito. É isso que o texto está dizendo. Caim, se você proceder mal, bem, você vai ser aceito. Se você proceder mal, o sacrifício de pecado está na porta, os animaizinhos, os cordeirinhos. Agora, para ele oferecer esse sacrifício, ele deveria ir até o irmão, porque o irmão era responsável por esses sacrifícios. Entende? Então, quando Deus está dizendo, olha, o sacrifício de pecado está na porta, Deus tá forçando de alguma forma Caim a voltar a se relacionar com o seu irmão, porque Deus já sabe o que Caim está prestes a fazer. O que Caim fez aí logo depois dessa narrativa que a gente está lendo até o verso 7. Caim matou o seu irmão. Deus já sabia que Caim mataria o seu irmão. Deus já sabia que Caim tinha a intenção de matar o seu irmão. Então, no verso 7, Deus está dizendo, Caim, deixa de ser orgulhoso, estou parafraseando. Caim, deixa de ser orgulhoso, vá até o seu irmão, se reconcilie com o seu irmão, antes que você faça aquilo que você quer fazer. Caim, o sacrifício de pecado está na porta, deixa de ser orgulhoso e peça o animal para o seu irmão e ofereça, enfim, o sacrifício que eu exijo, que eu peço, o sacrifício que eu quero, que você sabe que eu quero. Então Deus está forçando, por assim dizer, uma reconciliação de Caim e Abel, porque Deus sabe quais são as intenções de Caim e o que efetivamente ocorreu. Caim matou o seu irmão. Então vamos lá, como é que fica o texto? Verso 7: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o sacrifício de pecado está na porta. O seu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos, a ênfase aqui, segundo os estudiosos, continua sendo a primogenitura. Então, o desejo do seu irmão continua sendo para você, porque você é o primogênito. Você tem, como primogênito, a responsabilidade de dominar o seu irmão. Eu não vou transferir a primogenitura para o seu irmão. Se você proceder bem, se você fazer o sacrifício que eu pedi, se você matar o animal, porque esse animal é importante que você faça o sacrifício do jeito que eu pedi, porque esse animal representa o meu filho, você não é o remidor, você não é o resgatador, o meu filho será. Esse sacrifício representa o meu filho. Se você não faz o sacrifício como eu te peço, Caim, você está instituindo a salvação pelas obras. E a salvação de toda a raça humana depende da morte, do sacrifício que meu filho fará. Salvação pela graça. Então, queridos, aí eu mencionei para você tudo que está envolvido nesse diálogo de Deus com Caim. Todo o processo de salvação, o conhecimento de salvação durante todo o período até a primeira vinda de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Então, Deus está tentando educar Caim e Abel. Deus está tentando impedir que Caim cometa o homicídio que, infelizmente, ele veio a cometer. Então, Deus, querido, essa narrativa aqui, Gênesis 4, de 1 a 7, não é para salientar quem Caim é, não é para salientar quem Abel é, mas é para salientar quem Deus é e como ele nos trata. Então, antes mesmo de Caim cometer o horrível pecado que ele cometeu, Deus já está trabalhando para que Caim se reconcilie com seu irmão e dessa forma evite o assassinato do seu irmão. Caim, e fica uma lição para nós. Se nós procedermos bem, Deus aceita. E aqui eu vou fechar com o texto de Ellen White, mas antes de fechar com o texto de Ellen White, eu vou fazer uma aplicação desse texto aqui, uma aplicação pastoral. Então, eu estou falando para alguém aqui que anda certinho na igreja, tá tudo certinho,
guarda o sábado direitinho, se preocupa com a sua alimentação, se preocupa em dar estudos bíblicos, se preocupa em frequência dos cultos da igreja, lê sua lição da escola sabatina, dá estudos bíblicos. É um cristão que todo mundo olha e diz: nossa, esse é um exemplo. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Deus aceita você. Agora, se eu estou pregando para alguém que de vez em quando procede mal, se eu estou pregando para alguém que procedeu mal, se eu estou pregando para alguém com consciência pesada, porque no passado cometeu algum pecado, talvez veio a público e você se sente mal com isso, você se arrependeu por isso, até hoje você tem uma mente pesada em relação a esse pecado, até hoje você tem é, lutado para aceitar o perdão de Deus. Será que Deus me perdoou mesmo? Será que Deus não me perdoou? Talvez pessoas é, ventilem um pecado que você cometeu lá no passado, do qual você já se arrependeu, do qual você sabe que Deus já te perdoou. Se você procede bem, tudo certinho, se na sua vida como a vida, se a sua vida é como a vida de José, Deus aceita você. Mas se você, quando você procede mal, e se você proceder mal no passado, repito, tem a sua consciência pesada por pecados passados, o sacrifício de pecado está na porta. Ele aceita você quando você aceita o sacrifício do Filho de Deus. Hoje não precisamos mais matar cordeiro. O sacrifício para nós já foi feito na cruz do Calvário. O meu e o seu pecado já estão pagos em Cristo Jesus. Então, queridos, não permita que ninguém ventile os pecados que você cometeu no passado, porque já foram perdoados. Eu acho que alguns de vocês aqui conhecem muito bem o pastor Eliakim. O pastor Eliakim, um dia, numa conversa, boa conversa com ele, das muitas que eu já tive, a gente conversando exatamente sobre esse ponto, nunca jamais vou esquecer a frase do pastor Eliakim. Quando Deus perdoa, ele promete que os nossos pecados são todos jogados nas profundezas do mar, diz um livro do Antigo Testamento. Deus pega os seus pecados e joga na profundeza do mar. E dizia o pastor Eliakim: algumas pessoas são exímios mergulhadores. Sim ou não? Tem muita gente usada pelo diabo que faz cursos de mergulhos profissionais e vão e tentam ir até o fundo do mar para trazer de volta um pecado que você já cometeu, você já se arrependeu e você já foi perdoado. Ninguém tem o direito de levantar, de suscitar de novo esse pecado. O que eu estou dizendo é que essa lição é uma lição importantíssima para nós. Deus está dizendo: Caim, se você proceder bem, eu te aceito. Se você tiver uma vida certinha, belezinha, se você for fiel na igreja, estou fazendo uma aplicação aqui, tá? Se você for fiel à igreja, se tiver tudo certo com a sua espiritualidade, eu aceito você. Agora, se você cair, se você caiu, se você tem a consciência pesada, aceite o sacrifício do meu filho e eu perdoo você. Queridos, o perdão de Deus é a coisa mais importante que você precisa se preocupar. Uma vez perdoado por Deus, esqueça o que as pessoas falam, pensam, dizem de você. Esqueça. É certo que você vai ser aceito quando você aceita o sacrifício de Cristo. Paulo vai dizer no Novo Testamento: nós somos aceitos no amado. Então, Cristo Jesus já pagou o preço por mim e por você. Cristo Jesus é o nosso sacrifício. E aceitando o sacrifício de Cristo, somos aceitos nele. Ok? Então vamos lá. Para fechar, qual é a relação de Caim com o dilúvio? Qual é a relação de Caim com o dilúvio? Irmã Rose, eu vou share a minha tela aqui, esqueci de falar isso com você lá no começo. Eu posso share uma foto, apesar que vamos lá, tela. Eu não tirei foto, é, eu não sei, acho que vocês precisam dar um ok aí. Se não der, também não tem problema, é só um texto, eu posso ler aqui, mas eu acho que seria mais interessante se a gente pudesse transmitir a tela, share a tela. Estão me ouvindo aí, alguém? Eu estou ouvindo, pastor, só que o pastor Anderson que tem que fazer isso, eu não estou como host aqui.
Então, Ok. acho Então que no vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto do texto e eu vou tentar fazer, peraí, um pouquinho. Eu esqueci de avisar isso lá no começo, né, gente? desculpa, é. Não, 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 sem problemas. Não, vai ter que ser assim. Eu tô tombando meu celular e vocês estão vendo meu dedo aqui. É porque eu preciso dar um zoom aqui no texto para poder tirar foto. Acho que ok, ok, tirei uma foto. Agora essa foto eu vou salvar. Então talvez eu consiga fazer o share da tela, o share só da foto. E aí talvez não precise de autorização. Vocês estão vendo a foto? Sim, pastor. Sim, estamos vendo. Em- Isso, eu vou dar um zoom aqui. Estão vendo bem? É sim. Uhum. Coloca só um pouquinho para Então é cima. isso. Para cima. Aí, aí. Deu? É, sim, dá para ver. Aham. Ok, então vou ler o texto. Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, capítulo 28, página 230. Deus é o guarda, bem como o soberano de seu povo. Deus exclui aqueles que se acham decididos à rebelião, para que não levem outros à ruína, poupando, para que não leve outros à ruína. Ponto. Agora olha o que ela vai falar de Caim. Poupando a vida de Caim, ou poupando a vida a Caim, Deus demonstrou não só esse mundo, mas ao universo, qual seria o resultado de permitir que o pecado ficasse sem punição. A influência exercida sobre seus descendentes, no caso descendentes de Caim, por sua vida e ensino, determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. A história dos antediluvianos atesta que a vida longa não é uma bênção para o pecador. A grande paciência de Deus não conseguiu reprimir a impiedade do mundo. Quanto mais viveram os homens, tanto mais corruptos se tornaram. Você pode tirar um print aí da tela. Então, o que é que Ellen White está explicando aqui para mim e para você? Que a vida de Caim foi uma demonstração de Deus de que o ser humano pecador, o ser humano não arrependido, o ser humano não convertido não pode viver muito. Você se lembra de um dos mandamentos de Deus? Vai dizer assim, ó: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ali a promessa não é vida eterna. Prolongue os teus dias na terra. Deus prometeu, e Paulo vai dizer que esse é o único mandamento com promessa. Deus prometeu uma vida mais longeva aqui nessa terra, mesmo no ambiente de pecado, quando nós obedecemos aos nossos pais. Por que você acha que tantos jovens têm morrido prematuramente? Porque você acha que tantas crianças têm morrido até? Porque você acha que tantos adultos têm morrido tão novo? Lógico, não são todos, não dá, não podemos ser injusto aqui eu generalizar. Mas, queridos, muitas pessoas estão morrendo prematuramente porque não estão obedecendo aos pais primariamente e a Deus. Olha, eu vou ler de novo uma frasezinha aqui desse texto que está na tela. Poupando a vida de Caim, Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado se ele permitisse que o pecado fosse sem punição, que o pecador vivesse muito. A influência exercida sobre seus descendentes de Caim, por sua vida e ensino, não só o que Caim vivia, mas o que ele ensinava, determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio.
A história dos antediluvianos atesta que a vida longa não é uma bênção para o pecador, que não se arrepende, que não está nem aí para Deus. Então, queridos, com base nesse texto, a gente percebe que... como é que eu faço para voltar aqui? Interromper aqui. Então, com base nesse texto, a gente percebe, a gente entende que o dilúvio que destruiu todos os habitantes da terra se deu por causa de uma pessoa chamada Caim. Deus estava tentando reconciliar Caim consigo mesmo, e Deus estava tentando reconciliar Caim com o seu irmão, para que ele não cometesse o assassinato, mas ele cometeu o assassinato, e não só cometeu o assassinato, ele continuou em pecado. Ele continuou vivendo uma vida de desobediência contra Deus. De forma que você vai perceber, depois do assassinato de Caim, Deus coloca uma marca, do assassinato de Abel, Deus coloca uma marca em Caim. E o texto vai dizer que Deus coloca essa marca em Caim para que todos, quando vissem essa marca em Caim, que a gente não sabe que marca é, alguns pensando erradamente, interpretando o texto. Na verdade, não tem interpretação ali, porque o texto não diz exatamente nada, absolutamente nada sobre essa marca. Alguns acham que é a cor da pele. Não, errado, não tem nada a ver a marca de Caim com a cor da pele. Deus colocou uma marca em Caim para que as pessoas não matassem Caim, porque Deus queria mostrar para o universo que o pecador impenitente, o pecador não arrependido, o pecador que não está nem aí para Deus, não pode viver muito, por causa que ele vai influenciar outras pessoas nesse pecado. Caim influenciou tão negativamente os seus descendentes que a terra inteira se corrompeu, excetuando a família de Noé. E Deus teve que enviar um dilúvio e matar todos os seres humanos por causa da influência negativa de Caim. Então, meus queridos, Deus sabe de todas as coisas. Eu me lembro quando eu era jovem, eu espero não estar ofendendo ninguém, se gosta ou se deixa de gostar de um grupo de cantores no Brasil chamado Mamonas Assassinas. Na época, eu estava me convertendo e esses Mamonas Assassinas estavam através de, não sei, se você não sabe quem é, nem busca aí para você descobrir quem é. Não vale a pena. Mas os Mamonas Assassinos, eles faziam músicas infantis, mas essas músicas infantis eram pornográficas. E eu fico imaginando se não foi a permissão de Deus, quer dizer, foi a permissão de Deus, mas eu fico imaginando se não foi o próprio Deus tirando a sua mão protetora desses camaradas para que aquele avião caísse e todos morressem. Eles estavam pervertendo nossas crianças no Brasil. Queridos, Deus age dessa forma. A vida de Caim é uma maneira, é um modo, uma ferramenta para a gente entender como é que Deus age com os seres humanos. Quando os seres humanos se rebelam no pecado, quando os seres humanos não aceitam a repreensão, Deus permite que esses seres humanos morram. Por quê? Porque se Deus permitisse que eles vivessem, tivessem uma vida longa, essas pessoas influenciariam negativamente outras. Eu não estou dizendo que quem tem vida longa é porque não é tão pecador. Eu não estou dizendo isso. Isso não é regra. Ou melhor, pode ser uma regra, mas, não é, mas há exceções. Então, há pessoas que morrem cedo e que são filhos fiéis de Deus, e só na eternidade a gente vai saber porque morreram cedo. E há pessoas que vivem muito e são extremamente pecadoras, continuam influenciando outras, e Deus não permitiu que essa pessoa morresse antes. Então, essas coisas a gente só vai entender no céu. Mas o fato é que Ellen White já nos revelou que viver muito, um pecador aberto, não arrependido, impenitente, viver muito, ele vai influenciar negativamente outras pessoas. Então, Deus permite que essa pessoa morra, às vezes, prematuramente, ou Deus não impede a morte dessas pessoas. Queridos, o dilúvio nos ensina que o pecador aberto não pode ver muito, não pode ver muito, porque Deus ama aqueles que convivem ao redor dessa pessoa, e o intuito de Deus é salvar toda a humanidade. Então, que Deus abençoe, queridos, para que a gente possa
através desse relato, dessa narrativa bíblica, entender um pouco melhor o caráter de Deus, como Deus os trata. Mas a lição pastoral, para o final, é aquela que eu mencionei antes desse texto de Ellen White. Se você proceder bem, Deus aceita você. Mas quando você proceder mal, aceite o sacrifício que Deus já providenciou para mim e para você, e você, em Cristo, nesse sacrifício também será aceito. Eu não sei se nós temos tempo, mas de repente eu gosto de abrir sempre para perguntas.